O empresário bem-sucedido não é aquele que faz acontecer, é aquele que tem a capacidade de liderar pessoas que fazem acontecer. Porque se você é o cara que faz acontecer, você corre o risco de virar o empresidiário. As pessoas não fazem as coisas por dois motivos. Quantos motivos? Dois motivos. Ou porque não sabem, ou porque não querem. Se elas não sabem, papel do líder é treinar, é ensinar. Se elas não querem, papel do líder é motivar. Sejam bem-vindos a mais um Juntos para Somar, podcast que busca trazer reflexões sobre liderança, empreendedorismo e negócios. Como vocês já sabem, o Juntos para Somar é uma iniciativa aqui do Estúdio Somar, onde rolam as gravações, onde a gente traz pessoas interessantes para poder contar um pouco de sua história, trazer um pouco de conhecimento para quem nos acompanha. Antes da gente iniciar aqui nosso podcast, falar um pouquinho sobre a Tom. O Juntos para Somar é parceiro Tom, que traz soluções para o seu negócio. E a Tom é uma maquininha que vai trazer para você taxas mais baratas e forma de pagamento diversificado para seus clientes. Caso você tenha interesse de fazer parte da Tom, clica no link que vai estar na nossa descrição ou aponta seu celular para o QR Code que vai estar aí na tela e vem fazer junto com a gente aqui um caminho de empreendedorismo diferente junto com a Tom, beleza? Hoje, aqui no podcast, estamos com Moisés Ribeiro, e vamos falar um pouquinho sobre liderança e inteligência emocional. Como é que o treinamento e desenvolvimento pode ajudar você a alavancar sua carreira. O Moisés ele tem 34 anos de experiência no mercado, né, no mercado comercial, e já trabalha com isso, tem vários programas, e na verdade ele tem um ecossistema completo. A gente estava conversando antes de iniciar nossa gravação, e o Moisés estava falando um pouquinho aqui da sua história, das suas empresas, e eu fiquei realmente impactado com o ecossistema que ele tem e o que ele está trazendo para a nossa cidade aqui, para Salvador, de conhecimento. Então, Moisés, seja muito bem-vindo ao Juntos para Somar. Conta um pouquinho aí de forma breve para as pessoas conhecerem mais aí quem é o Moisés. Na verdade, eu acho que muita gente já deve conhecer o Moisés, né? Mas para quem não conhece, ele fazer essa apresentação. Muito obrigado, Igor. Para mim é um prazer, uma honra e um privilégio estar aqui junto com vocês, juntos para somar. E, de fato, né, este é um dos princípios que a gente tem, né, juntos para somar. Eu gosto de trabalhar muito a questão da reciprocidade, é um dos valores que eu tenho. Eu gosto de trabalhar o giver's gain, né, ganhar contribuindo. E você vai perceber que na nossa conversa aqui a gente vai falar bastante sobre isso, como é que nós trabalhamos o ecossistema para fazer a coisa acontecer. Então, me apresentando, meu nome é Moisés Ribeiro, também conhecido como o Indelevel. Esse nome é um nome que foi dado, né, pelo meu sócio, um apelido, né, através de uma brincadeira, mas que se tornou o meu posicionamento. Tem tudo a ver com a nossa missão e propósito, né? Nossa missão é transformar, desenvolver e potencializar pessoas e negócios com o propósito justamente de deixar uma marca indelével, né? Aquela que não se apaga, gerando o que a gente chama de experience, né? A experiência, né? Tanto em pessoas e negócios, né? Então, a gente vive, né, um trabalho, uma vida de propósito para construir um legado. Então, essa é a ideia que a gente traz. Já estamos na estrada há bastante tempo. Hoje, nós temos mais de 15 mil alunos, né? Então, eu tenho aí a Brás Coaching, né, que é uma empresa de formação de coaches, de mentores. E agora nós temos, né, a Brás Business, que é uma escola de formação de empresários e empreendedores. E logo, logo vai vir aí a Brás Editora, né, onde nós trabalhamos aí livros, né, de desenvolvimento humano e de empreendedorismo em formato de coautoria, né, com os nossos alunos, né? Vamos, inclusive, lançar agora em maio o livro Profissão Empresário e Empreendedor. Estratégias e atitudes para atuar em alta performance e obter resultados extraordinários no menor espaço de tempo, né? Então, essa é a ideia. Então, sou coautor, inclusive, né, de vários livros, né? Empresários e Empreendedores Rumo ao Novo Extraordinário, O Código da Mente Empreendedora Revelado, Coaching para Líderes e Empreendedores,
O que mais? Né? Sou administrador com MBA em gestão de negócios, né? Já tenho 34 anos aí na estrada, né? Comecei como vendedor, fui supervisor, gerente, diretor, né, de uma empresa, trabalhei como executivo numa empresa, vim, né, para a Bahia como distribuidor dela, e quando encerramos aquele ciclo, entendemos que todas as habilidades que nós tínhamos poderiam ser usadas para ajudar outras pessoas. Aí nós fundamos primeiro a Brascoach, né, depois a Brasbinas, e vem aí o que as outras empresas, né? E o que nós entendemos? Nós entendemos que hoje nós temos um público, um cliente ideal, que posso dizer para você o seguinte, que ele é o protagonista da economia do país. Mas, infelizmente, por conta de uma cultura assistencialista versus, né, de empreendedorismo, nós temos aí o que? Aquela coisa de colocar o empresário e o empreendedor como vilão. Você já percebeu que todos os vilões das novelas são empresários? Sim, exato. Então, e aí, detalhe, vem, né, políticos, né, falar mal do empresário, mas o empresário é aquele que mais problemas, mais dores, mais demandas, mais dificuldades, mais desafios tem, né? E nós entendemos o quê? Que um CNPJ pode impactar vários CPFs. Então, nós temos uma missão agora que é ajudar este empresário, este empreendedor, nos vários desafios que ele tem, dando para ele ferramentas para que ele possa realmente o quê? Encontrar o seu lugar ao sol e poder transbordar na vida de outras pessoas. Então, resumidamente falando, essa aí é a nossa história. Muito bom, muito bom. O Indelevel. Agora você falou uma coisa que eu fiquei curioso. Você veio para a Bahia, você é de onde? Então, eu sou de São Paulo, e aí trabalhei no Coração Financeiro de São Paulo, mas aí resolvi casar com uma baiana, né? Me apaixonei pela uma baiana, estamos juntos já há 26 anos, né? E aí eu vim como distribuidor daquela empresa, ela funcionária pública naquela oportunidade, e aí resultado. Iniciamos então a nossa trajetória, né? E já que você perguntou sobre isso, então tem algo a mais. O que eu percebi? Eu fui num evento há cerca de 8 anos atrás chamado Seis Tenores. Seis Tenores? Foi um evento que a Alicia Fábio, né? A maravilhosa Alicia Fábio, uma das maiores, se não a maior produtora de eventos, né, da Bahia, fez, e ela trouxe lá o finado Washington Oliveto, né, o Oliva, e o Nizam Guanais me sai com uma pergunta, né? Por que os eventos corporativos devem ficar concentrados no eixo Rio-São Paulo, se Salvador tem o potencial para ser a capital do Festival dos Negócios Extraordinários? Então, aquilo ali criou uma semente em mim, que eu dividi, né, com meu sócio, meu parceiro, que é o José Roberto, né, da Sim Capital Intelectual. Quando nós nascemos, ele já fazia eventos. E aí nós unimos forças com essa ideia, né, de trazer eventos corporativos justamente para estar ajudando esse público que nós já mencionamos. E aí vem uma frase, né, que é a frase que permeia a minha vida, que ela é altamente intencional, que é: a Bahia é ótima para viver e excelente para empreender. Eu inventei essa frase quando eu estava fazendo uma massagem, né? Então, eu estava na glória. E aí, estamos aí com esta jornada, né? Com esse propósito de mostrar para as pessoas exatamente isso, que a Bahia não é só festa, não é só carnaval, não é só festival de verão, ela também é business, né? Ela também é negócios, ela também é empreendedorismo. E tem muitas oportunidades. Outro dia eu estava num evento em São Paulo e alguém disse, né, o instrutor inclusive diz, né, esquece o Nordeste. Eu falei, esquece o Nordeste nada. Porque é difícil, tal. Então, nós vamos mudar essa mentalidade. Nós queremos mudar essa mentalidade que o Nordeste é difícil. Que as pessoas não gostam de conhecimento, não gostam de desenvolvimento. Não, parou com esse negócio. Não, basta você ir nos eventos de São Paulo e observar a quantidade de pessoas que são do Nordeste e estão lá buscando conhecimento. Então, se você cria algo aqui, com certeza essas pessoas vão procurar e dar valor. E eu sou muito adepto dessa filosofia. Eu acho que a gente tem que movimentar a economia local, a economia do Nordeste, porque aonde tem dificuldade é onde estão as oportunidades para poder você se criar negócios e fazer as coisas acontecerem, né? Perfeito. Temos um problema, oba! Exato. Achamos, então, que o nosso negócio, porque o nosso negócio é justamente trazer solução. Uma proposta de valor bem feita é justamente o quê? Trazer solução para uma situação. E nós temos aqui, né, este problema, e estamos criando, então, a solução, né, junto com parceiros, naturalmente. E por falar em problemas,
quando se fala de negócios, um dos grandes problemas que as pessoas têm hoje em dia, na verdade eu acho que isso é da história da humanidade, que é liderar outras pessoas, você lidar com outras pessoas. Se você pudesse resumir em uma palavra, uma frase para você, o que seria liderança? Liderança é a capacidade de influenciar as pessoas a fazer o que precisa ser feito com mais rapidez, com mais qualidade, né? É a capacidade de engajar, né? Engajar é uma mistura de comprometimento e motivação. É quando você tem a capacidade de engajar as pessoas dentro de um projeto seu e fazer com que elas façam as coisas porque elas querem, não porque você mandou. Liderança, na minha opinião, é a competência ouro das organizações. Não se faz nada sem liderança, não se constrói nada sem liderança, sem o exercício da liderança. Inclusive, é uma das coisas, é uma pegadinha que eu faço, né, com os meus alunos, quando eu digo o seguinte, né? Quem aqui concorda que o empresário é aquele que faz acontecer? Estou vendo até um livro ali, A Arte de Fazer Acontecer. Sim. A maioria das pessoas, naturalmente, levanta as mãos, né? E aí eu digo, me permita discordar disso. O empresário bem-sucedido não é aquele que faz acontecer, é aquele que tem a capacidade de liderar pessoas que fazem acontecer. Porque se você é o cara que faz acontecer, você corre o risco de virar o empresidiário, né? Ou eu presa. Tudo depende de você. Então, não funciona dessa forma. Se você quer realmente ter uma empresa que funcione bem, você tem... Eu vou aqui pegar uma frase do Simon Sinek, que diz o seguinte, né? Os seus investidores são pessoas, seus colaboradores são pessoas, né? Os seus clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? Então, eu trago essa frase aqui para mostrar o seguinte, que um dos maiores desafios, né, que se tem... Quando eu pergunto para os empresários quais são os seus maiores desafios, né? E aí as pessoas dizem, gente, mão de obra, ninguém quer nada, funcionário é inimigo pago. E aí eu tenho que dizer o seguinte, que não existe equipes ruins, existem líderes ruins. Então, se a pessoa não desenvolve essa competência, que é a competência de você conseguir engajar pessoas, comprometer pessoas, motivar pessoas, desenvolver essas pessoas para que elas façam, infelizmente é o seguinte, você vai ficar refém da sua empresa. Isso é verdade. O livro de Joe Willink, você deve conhecer, Extreme Ownership, né? Responsabilidade extrema. Ele fala exatamente sobre isso, né? Se você tem um líder ruim, você vai ter uma equipe ruim. Você não tem como ter uma equipe boa com um líder ruim. E é extremamente importante as pessoas entenderem isso, né? Eu como empresário, como empreendedor, vejo muito isso. E passo muito por isso também, né? Acho que não existe ninguém perfeito. São sempre altos e baixos. Sempre vai ter momentos que você tá com a mão na cabeça e você vai falar, caramba, minha equipe não está rodando da melhor forma possível. E aí você tem que dar um passo atrás e falar assim, onde é que eu estou errando na minha liderança, no meu processo de condução das coisas, para que as coisas não estejam acontecendo da melhor forma, né? E aí eu tenho um questionamento também, que é as pessoas atribuem liderança como se fosse uma característica nata das pessoas. Tal pessoa já nasceu desde pequeno, o cara lidera ali o grupozinho dele, coisa e tal. Você acredita que liderança é nata ou ele pode ser desenvolvido? Olha, a liderança é uma competência. Se ela é uma competência, ela é carregada de habilidades, soft skills, né, que podem ser desenvolvidas, né? Se liderança nascesse com a pessoa, capacidade de venda, o que seja, a gente ia recrutar na maternidade, né? Isso é uma falácia. Então, você pode desenvolver isso aí, né? É lógico que existe algumas pessoas que têm uma personalidade que é mais aberta. Eu conheço de perfil comportamental. Naturalmente, o que acontece? Os executores, os comunicadores, né, que são os dominantes e os influenciadores, eles têm uma capacidade maior de extroversão, de contato, né, de realmente o quê? De dizer para as pessoas o que querem, né? Os outros são mais reservados, né? Existem pessoas que são mais analistas e mais planejadoras, né?
e até não gostam de liderar. Um planejador, por exemplo, um estável, ele não gosta de liderar. Só que quando ele está na liderança, ele é amado pela equipe, porque ele se importa com as pessoas, né? Então, aí, dentro disso aí, inclusive para comprovar, existem algumas habilidades que são inerentes à liderança. Por exemplo, né, o interesse genuíno nas pessoas. Quando você entende, e aí vai uma frase de Moisés Ribeiro que diz o seguinte, né? Seja interessante e interessado, jamais interesseiro. Então, o interesse genuíno das pessoas é quando eu me preocupo com o outro, com a pessoa que está na minha frente, a ponto, inclusive, o seguinte, de querer fazer com que ele se sinta importante. O Freud ele diz que tem dois desejos que são altamente engajadores no ser humano. Uma é o desejo sexual, que é irrelevante na nossa conversa aqui, e o outro é o desejo de se sentir importante. Então, um líder que funciona bem é aquele que se interessa tanto no seu liderado a ponto de fazê-lo ser importante. Eu gosto muito das palavras do mestre dos mestres, que diz assim, vocês serão capazes de fazer coisas maiores do que eu. Isso é um espetáculo de liderança, né? Outra habilidade que é essencial, escutativa, que é a capacidade de você ter uma escuta dedicada, sem julgamento, né? Quando você presta atenção com o objetivo não de responder, mas de compreender o que o outro está trazendo para você. Muitas vezes a gente tem um problema muito sério de liderança justamente por conta dessa coisa de a gente estar no automático e a gente não prestar atenção no que o outro está falando, né? Então a gente julga, a partir daquilo ali a gente às vezes tem um ruído de comunicação e a gente já toma algo como certo e acaba tendo problema. Os vieses, né? Exatamente. Aí você tem um outro item que é justamente a questão do reconhecimento. É um valor que é importantíssimo na liderança, que é, inclusive, um dos maiores gaps que tem hoje das organizações, que é a capacidade de você dar feedback. O retorno, tem um livro que eu recomendo, Preciso Saber Como Estou Indo. Então, o líder que não dá feedback, não dá retorno, que está o tempo todo na caça da pessoa só para criticar e não honra, não valoriza, não reconhece, não fala das qualidades, você mata uma pessoa, né, por conta desse tipo de expediente. E tem líder que acha que feedback é só quando você quer falar coisa ruim, né? Tipo, então, quando o cara fez um erro. Então, não é, né? E aí, o problema está com ele, né? Porque esse é um problema de autoafirmação. Sim. Ele está se jogando emocionalmente em cima da pessoa e aí não funciona bem. Outra coisa importante, né? O Peter Drucker, a frase de Peter Drucker, ele dizia o seguinte, olha, os líderes do passado tinham as respostas, os líderes do futuro têm as perguntas. São excelentes em perguntar. Então, esse tipo de habilidade é desenvolvida, não nasce com ninguém isto, né? Você tem que treinar. Primeiro você é consciente disso, né? E depois você se capacita para estar desenvolvendo essas habilidades. Se você desenvolve, muito bem. Você vai ser alguém que tem a capacidade de desenvolver, né? E motivar. Aí vai uma frase de efeito que é muito boa esta aqui para responder a sua pergunta. As pessoas não fazem as coisas por 2 motivos. Quantos motivos? 2 motivos. Ou porque não sabem, ou porque não querem. Se elas não sabem, papel do líder é treinar, é ensinar. Se elas não querem, papel do líder é motivar. Mas é muito mais fácil, né, ter a atitude de covarde, de mandar embora, de não ter paciência e tal. Então, o papel do líder é isso aí. Né? É fazer com que as pessoas se sintam importantes, né? E que elas façam aquilo ali com gosto. Isso é realmente importante. Esses pontos que você trouxe, né? O interesse genuíno tem que estar no líder. Você tem que se interessar realmente pela pessoa, senão você nunca vai desenvolver. E você colocou aí, desenvolver e motivar. Para você desenvolver e motivar alguém, você precisa ter interesse realmente nela. Senão você não vai ser líder, você vai ser só um gestor ou uma pessoa superior que vai dar ordens. Acho que isso é importante. Você falou da escutativa também, que é uma característica que eu vejo pouco hoje nas pessoas de modo geral.
pessoas estão muito preocupadas em vomitar informação, param muito tempo para poder pensar como é que vai ser a conversa, e na hora da conversa ela não está prestando realmente atenção no que está acontecendo. Sim. Ela já está com um julgamento, e não importa o que você falar, ela já tem um julgamento, ela já chegou na conversa com o julgamento dela pronto, então você nunca vai conseguir desenvolver realmente a pessoa, porque você não vai entender na profundidade o que é que aquela pessoa precisa ou o que aquela pessoa está passando. Eu acredito muito nisso, né? E essa questão do reconhecimento, como eu falei, as pessoas não entendem o feedback como uma via de mão dupla, né, de retorno, sim, onde você vai falar tanto bem quanto mal. Não é nem falar mal, é você botar os pontos de desenvolvimento. Né? As pessoas só olham crítica. Vem cá, eu quero te dar um feedback. Pô, você fez tal coisa errada. Vem cá, eu quero te dar um feedback. A pessoa já fica com... A salinha do feedback já se torna a salinha do terror, porque a pessoa nunca vai receber um elogio, nunca vai falar assim, pô, parabéns, aquele ponto que a gente conversou na semana passada, você conseguiu desenvolver e melhorou. E até porque eu vejo que a maioria dos líderes não tem uma rotina e um processo bem definido. O feedback ele só surge a partir de um problema. Não é uma parada que eu vou falar aqui. Moisés, tem esse ponto, preciso que você melhore, e daqui a uma semana eu vou ver se realmente você melhorou. Não, eu já falei aquilo, esquece e bora ver no que é que vai dar. Né? Você não tem um retorno para ver onde é que o cara melhorou, qual foi os caminhos, não deu um passo a passo para o seu liderado, né, no processo. Acredito muito nesses quesitos. E você tocou muito nessa questão da inteligência emocional. Sim. Onde é que você acha que a inteligência emocional impacta na liderança, assim, de forma direta? Olha, nós, dentro de todas as organizações, temos vários problemas, dificuldades, temos desafios, né? E é óbvio que as emoções vão ficar o que é a flor da pele, né? Primeiro, antes de falar de inteligência emocional, seria bom a gente explicar o que é emoção. A Sim. emoção, ela é uma programação para a ação. Eu digo que a emoção é um presente de Deus para nós, para proteger a nossa integridade física, né? Diferente do sentimento, a emoção é um dispositivo, né, automático que está dentro de nós, né, para fazer com que a gente tome decisões rápidas, né? Inclusive, etimologicamente falando, a palavra emoção vem da palavra emovere, que quer dizer o quê? Você tem um estímulo, mova-se. Exemplo. Vamos imaginar que você viu lá no quintal da sua casa o que? Uma cobra. Você não fica racionalizando, uma cobra, ela é cinza, será que ela é venenosa? Será que ela corre rápido? Não, você dá um grito e 3 passos para trás. A emoção diz para você, perna para que eu te quero. Fuja, certo? Existem as emoções principais, segundo Eric Berne, né? Que é o quê? Raiva, medo, tristeza, alegria e afeto, que a gente chama muitas vezes de amor, né? E elas estão aí o quê? Com um propósito, fazer com que você realmente o quê? Tome providência na sua vida e para você realmente se garantir, né? Preservar a sua vida. O problema é que, às vezes, quando as pessoas não entendem, né, o que acontece, então elas têm arroubos de temperamento por conta dos estímulos variados que acontecem. E no ambiente organizacional acabou virando aí uma selva, né? Tipo, né, as pessoas, infelizmente, têm alguns problemas sérios. Então, veja só, o que é inteligência emocional? É a capacidade, inclusive é uma competência, né? É a capacidade de eu conseguir entender quais são os estímulos que me levam a ter determinadas emoções, quais são as emoções que mais me acometem, como é que eu me sinto quando eu estou sob o efeito dessas emoções, e quais comportamentos normalmente eu tenho vontade de ter quando é que esse ciclo acontece. Como ele acontece em milésimos de segundo, então, invariavelmente, as pessoas são pegas de surpresa e acabam tendo comportamentos que não são convencionais, né? A ponto de dizer, puxa, essa pessoa não tem inteligência emocional. Tem gente matando gente no trânsito, né? Por falta de inteligência emocional. Então, a inteligência emocional envolve consciência. Aí entra uma frase de Moisés Ribeiro que diz o seguinte, né? A elevação do nível de consciência é a chave para a transformação da mente humana. Então, eu só posso desenvolver inteligência emocional se eu, inclusive, usar isso se eu me tornar consciente. O Einstein diz, né? Um problema não pode ser resolvido no mesmo nível de consciência em que ele foi criado. Então, na prática, como é que é isso aí? Aí eu vou me tornar vulnerável aqui para dizer para você o quê?
Eu tenho um perfil que é um perfil dominante, né? A gente chama de executor. Sim. Ele está lá no D do DISC. Então, se alguém, por exemplo, tenta me confrontar, naturalmente, qual é a emoção que mais me acomete? Raiva. Então, quando alguém é lerdo, quando alguém não cumpre o que prometeu comigo, quando chega atrasado, qualquer comportamento que não é conforme, isso vai me dar a emoção que mais me acomete, eu sei, a raiva. A raiva me leva a ter o que? Falta de paciência. E a falta de paciência, às vezes, inclusive com o tom de voz que eu tenho, de falar e fazer coisas que às vezes intimidam. Então, tem algumas situações, por exemplo, né, que eu me jogava, só que me arrependia depois. Sim. A inteligência emocional, ela me ajuda a entender hoje, né? Por exemplo, tem alguma situação em que eu realmente vou ter um problema sério com você. Mas eu sei que eu preciso ter uma sustentabilidade no meu relacionamento com você. Então, o que eu faço? Eu saio. Eu vou dar uma volta. Que aquele não é o momento, né? Aí eu sou guiado aí, por duas frases que me ajudaram. Uma num ano, outra no outro. Primeira delas, um homem inteligente resolve problemas que um homem sábio jamais teria. E eu sempre me orgulhei de ser uma pessoa inteligente, de resolver problemas muito sérios. A pergunta é, eu precisaria tê-los? Segunda frase, jamais tome decisões permanentes sobre o efeito de emoções temporárias. Então, hoje, eu evito responder alguém quando eu estou com raiva, porque fatalmente eu vou falar coisas que vão prejudicar os meus relacionamentos. Eles não serão saudáveis, não serão sustentáveis, se eu disser aquilo que eu estou pensando. Dizem que a raiva faz a sua língua ficar mais rápida do que a sua mente, né? Então, inteligência emocional é isso. É eu entender claramente o que é que está acontecendo dentro de mim, fora de mim, e eu entendendo o que é que vai dar, eu já enxergar o que é que vai acontecer nos próximos minutos e eu tomar uma decisão. A decisão seja de respirar, seja de entender. Por exemplo, quer ver uma coisa? Duas coisas me ajudaram bastante, né, nesse item aí, né? E eu estou falando isso aqui, vai servir para muitos dos que estão nos vendo, né, nos escutando agora, porque são dominantes, né? São alfas, são empresários, né? São caras que eles intimidam, e inclusive estão gastando muito dinheiro, né, com problema de assédio moral, justiça do trabalho, né? Perdem negócios. Por quê? Porque não sabem entender, lida. Então, não é uma questão de controle da emoção, né, pessoal? Vou controlar a emoção. Não acredito nisso. Você tem a inteligência para você lidar com ela, canalizando esta emoção para uma situação apropriada. Fez sentido isso para você? Sim, demais. Então, isso é inteligência emocional. Então, vou controlar? Não, ela está lá para mim dizendo o seguinte, pega no pescoço dele. Mas eu não sou mais, eu não sou um animal, eu não sou, né? Homem das cavernas. Eu sou o quê? Uma pessoa educada. Eu sou uma pessoa. Então, isso não vale mais na nossa sociedade. Então, o que eu vou fazer? Então, aí o que fez eu evoluir mais na questão da inteligência emocional? Primeiro, vou recomendar, inclusive, um livro aqui chamado, que é essencial, né, para a liderança, que é o livro do Marshall Rosenberg, que é Comunicação Não Violenta, né, chamada CNV. Muito Lá bom. tem uma frase que, para mim, é um mantra isso aí. A frase diz assim, ó, por trás de todo comportamento tem uma necessidade. Então, às vezes, uma pessoa tem um comportamento que não é conforme, por quê? Ele está com necessidade de segurança, necessidade de reconhecimento, necessidade de pertencimento. Então, se eu tenho inteligência emocional, então eu me pergunto, qual é a necessidade desse abençoado que está aqui na minha frente, que ele está falando esse tipo de coisa que está me agredindo? Qual é a necessidade dele? Se eu entendo isso... O que é que causou a necessidade dele falar isso ou de agir dessa forma, né? Exatamente. Se eu entendo isso, então eu consigo lidar, né, com a situação, não me importando tanto a ponto de nascer raiva em mim, né? Ou, de repente, deixar esse conflito virar um confronto.
Outra coisa que, inclusive, eu comentei outro dia, que aí foi um soco no meu queixo. Sim. Né? Questão de falta de paciência. Eu li um artigo que dizia o seguinte: você tem falta de paciência? Aí eu respondi, sim. Você perde a paciência com um cliente importante a ponto de você se jogar emocionalmente nele? Não. Você perde a paciência para uma autoridade governamental, tal, uma pessoa importante? Não. Você perde a paciência com sua mãe ou seu pai, tal, que... Aí foi fazendo uma série de perguntas, né? Aí depois lá no final então, quando você sentir, você tiver vontade, você entender que você não tem paciência com a pessoa, pergunte-se, o problema está com a pessoa ou na importância que você está dando a ela? Isso é inteligência emocional. Fez sentido? Muito. Então, veja só, se um líder quer influenciar pessoas, ele vai ter que desenvolver inteligência emocional. Porque se ele não desenvolve essa capacidade, né, inclusive no livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, lá tem 5 itens, são 5 pilares, né? Que é o quê? O conhecimento de você mesmo, o conhecimento do outro, né? A motivação, o gerenciamento de si, o gerenciamento do outro. Sim. Né? E aí tem um quê de empatia lá, que é essencial, né? Para que a gente tenha a condição de ter de inteligência emocional. Sem isso, não funciona. E aí, resultado, você pode ter até sucesso, mas você vai arranjar um monte de amigos no meio do caminho. Não é sustentável. Sim, sim. E você trouxe vários pontos, na verdade, né? Que são muito, muito interessantes, porque o que é que eu vejo, o que é que eu observo no dia a dia, no meu dia a dia, principalmente nas empresas que eu desenvolvo, é que as emoções elas vêm e as pessoas não estão preparadas para lidar com as emoções, com aquilo que veio naquele momento, né? E aí você deu um ponto que eu acho que é extremamente interessante, esse ponto de vista, que é exatamente como é que eu já estou preparado para determinadas emoções. E se você pegar no básico, você sempre vai ter duas ações, eu acredito, que é obrigar ou fugir. Né? Eu acho que são as duas ações primordiais ali do ser humano. Ou você vai brigar ou você vai fugir. E a pessoa que tem inteligência emocional, ela vai tentar sempre fugir da briga. Porque ela sabe que naquele momento, quando você fala agora sobre qual a importância que eu estou dando para aquela pessoa que eu estou discutindo, isso me cai algumas fichas com relação a isso, né? Tipo assim, uma pessoa que eu tenho um nível de importância, que eu dou um nível de importância diferente, eu consigo ter um controle diferente. A pessoa que eu tenho um nível de importância menor, que é o que acontece, você deu o exemplo de brigas na rua, brigas de trânsito, você tem zero importância por aquela pessoa. Então, qualquer gatilho que ela traga em você, tu vai partir para a briga de forma imediata. Se fosse a mesma atitude de uma pessoa que você conhece e considera, você iria pensar 2, 3, 4 vezes antes de tomar a mesma atitude, né? Então, você tem dois pontos aí, que é do autoconhecimento, que você colocou aqui, do método do DISC, né, de você entender o que é dominante, o que é influente e qual os comportamentos que cada um tem, e conhecer também a importância que você dá para as pessoas que você está interagindo, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, né, ainda sobre esse tema, o que é que você vê o maior erro dos líderes quando fala sobre isso? Você que tem muitos clientes que são líderes, qual o maior erro que eles cometem no processo ali de liderança que atrapalham eles de ser um líder e virar um gestor no final das contas? Ego. O ego, né? Vaidade. Quanto mais ego, quanto mais vaidade. Olha, eu mentoro vários empresários e eu vejo... eu tenho para dizer o seguinte, algumas empresas elas continuaram justamente porque os empresários eles se dispuseram a ter uma conversa sobre o assunto, assunto inclusive de pai, filho, de irmão com irmão, né, acabarem com a empresa por conta do ego. As pessoas se sentiam desrespeitadas, né? A ponto de um virar e dizer, eu tenho vergonha de ser irmão seu, de ser filho seu, de ser pai seu, tal. Expressões assim horríveis, né? Que fazem com que, de repente, empresas, né, faturando bem, milhões, com perspectivas maravilhosas, né, e se acabarem justamente porque as pessoas elas não conseguem se suportar. Elas não conseguem trabalhar juntas. E por que não? Porque... infelizmente, o ego enorme, né? As pessoas se colocam de tal forma que,
primeiro ele, depois ele de novo, né? E aí, resultado é eu. Então, quando você não consegue, né, trabalhar vendo a importância, né? Tem uma expressão lá no livro Inteligência Emocional, fala sobre consciência organizacional, que é justamente o que eu entender uma coisa bem simples, né? Sem a sua equipe não dá para fazer. Uma vez, né, fazendo um processo de coaching, né, a minha mentora, perguntou para mim: faz sentido para você que você precisa mais deles do que eles de você? O empresário, às vezes, ele tem uma dificuldade de entender isso. Que ele precisa das pessoas, né? E aí, uma pessoa porque normalmente o empresário ele demanda muito o que é autonomia, né? Eu vou usar aqui uma metáfora, né? Essa não estava no script, né? Mas é mais ou menos o seguinte: o macho alfa é assim, é animalesco isso. Sim. Ele faz xixi aqui, faz xixi acolá. O que é isso? Ele demarca território. Se alguém invade o território, o que acontece? Ele morde, ele vai para cima. A maioria, inclusive, dos empresários que são, né, dominantes, que têm esse perfil, o que acontece? Quando alguém fala algo contrário, ou critica algo, aponta algo, ou diz que ele está errado, ele é tão apaixonado pela ideia que ele não consegue entender que aquilo ali é um feedback, é algo que poderia ajudá-lo. Agregar, né? Agregar. Mas o que acontece? Ele começa a fazer o quê? Primeiro, se defender, que o ego dele está lá em cima, ele começa a se defender daquilo lá, né? Ele tem o que é chamado de viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? É quando a pessoa tem uma distorção da percepção da realidade, que todo mundo que discorda dele é inimigo. E não necessariamente é. E ele fica só buscando as pessoas que vão concordar com a visão de mundo dele, né? Exato. Aí por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Então ele gosta do quê? Da bajulação, né? Ele gosta das cócegas nos ouvidos, né? E ele não gosta quando apontam para ele realidades nuas e cruas, né? E às vezes vem daquele que é o liderado dele, que aponta uma crítica, né, uma deficiência que está acontecendo, e aí resultado. Ele diz que a pessoa é um sabotador, que é um demônio, que é o Satanás, que é não sei o que tal. Então, ele acaba tendo um problema de não aproveitar aquilo que é uma consultoria gratuita. E aí o que acontece? Ninguém mais da empresa dá feedback, né? Critica, né? Não tem uma linha aberta. Por quê? Porque sabe que essa pessoa, ele infelizmente não tem inteligência emocional. Vai para o confronto. Você comentou aí sobre o ego e a vaidade, e aí me remeteu ao livro Empresas Feitas para Vencer, se eu não me engano, que ele fala sobre o líder nível 5, que é exatamente sobre isso, que ele reparou que as empresas que tiveram maior sucesso ao longo do tempo são as empresas onde os líderes eles não estão muito preocupados com ele, com si. Estão preocupados com o outro, com o resultado, e não em estar no holofote, estar aparecendo e estar fazendo, né? Então é uma característica exatamente de desapego e falar assim, pô, eu alcancei o resultado? Não, meu time alcançou o resultado. E aí você faz com que as pessoas sejam reconhecidas, todo mundo queira realmente chegar até um propósito em comum. O cara que tem um ego muito grande não deixa que isso aflore, né? Também. Eu estava falando que sobre... Foi bom você falar isso aí, que me trouxe de volta o raciocínio, né? Esse dominante, esse alfa, ele é movido por autonomia. Ele tem um medo enorme de perder o poder, o controle, né? E aí, resultado. O que é autonomia? Autonomia é independência. E aí, pronto, ele não entende que o contrário de independência pode não ser dependência, pode ser interdependência. O que é interdependência? É quando você consegue trabalhar com outras pessoas em equipe. Inclusive, isso é o cerne da liderança, né? É quando você está junto com outros. Se você não tem uma equipe que é engajada, que é motivada, que é comprometida, né? Você está o tempo todo tentando fazer e aí você não delega, o que vai acontecer? Você não vai ter vida. Como empresário, você não tem vida. Você trabalha 16 horas por dia, sábado, domingo e feriado. Você não consegue. E aí, detalhe.
Quando alguém não delega, ele se torna o quê? Empregado dos seus colaboradores. Porque, pense bem, os colaboradores vêm trazer para ele um problema. Chefe, estou com um problema assim. Então, o ego dele diz o quê? Dá cá o problema, que eu vou pegar o problema e eu vou resolver e vou mostrar para você que eu sou bonzão. Aí o que acontece? Passa 2 dias, o colaborador está na porta dele. E aí, chefe, resolveu? Passa 1 semana. E aí, chefe, resolveu ou não? Porque ele não tem tempo para resolver. Aí o colaborador começa a dizer, olha, essa empresa vai quebrar mesmo. Esse cara não faz aquilo que precisa ser feito. Ou seja, ele virou o quê? Funcionário do colaborador. E aí é de 1, de 2, de 3 e tal. Pronto. Então, qual a ideia nesse ponto aí? Né? Se você quer ser um líder fantástico, o cara trouxe um BO, o cara trouxe um problema. Então, a primeira coisa o problema é de quem? O problema é dele. Não é seu. Então, se eu tenho o ego no lugar, então, muito bom. Né? Entendi. Mas de onde que veio esse problema? Como foi que aconteceu? Eu sou um coach, sou expert em fazer perguntas. Né? E aí eu vou dizer para ele o quê? Olha, sim, e aí? Qual é a sua sugestão para resolver esse problema? Não sei. Supondo que você soubesse, qual que seria a resposta? Bem, chefe, talvez, não sei e tal. Se eu estivesse agora na Itália, comendo uma massa, tomando um vinho, com o telefone desligado, o que é que você faria para resolver isso? Então, qual a ideia? O empresário, o empreendedor, o líder sustentável, o que ele faz? Ele forma empreendedores. Se você resolve, é como, né, um pai, se ele resolve todos os problemas do filho, o filho não desenvolve maturidade. E ele fica o tempo todo atrás de você, querendo que você resolve coisas, né? Chefe, acabou o papel higiênico, eu faço o quê? Faz o quê, miserável? Né? Ele tem que saber o que ele vai fazer. Você não tem que ficar cuidando de coisa operacional. O papel do empresário é ficar na estratégia. Se ele desenvolve inteligência emocional, liderança, ele vai para a estratégia, que não é trabalhar no negócio, certo? É trabalhar o negócio. Quando você trabalha o negócio, você está na estratégia, você não fica cuidando dessas coisas operacionais. Por quê? Porque você tem pessoas que você acostumou. Todas as vezes, lembra aquela propaganda da Tigre, que ficava um macaquinho pulando pronto. Então, pulou o macaquinho aqui, devolve. Não é meu, é teu. Então, leva seu macaquinho, leva seu mico. Agora tem um questionamento que eu sempre me faço assim, né? O líder ou o empresário que tem essa mania de pegar os problemas para ele. Você comentou sobre ego, mas às vezes eu enxergo também que é o medo, principalmente quando o cara é o líder, não é o dono da empresa. Ele é um líder, um supervisor, um coordenador. Ele tem medo de se tornar dispensável. E aí, por isso, ele não treina outras pessoas, porque ele acha que vai perder o lugar. Você acredita que isso também existe? Falta de inteligência emocional. Né? Então, eu tenho medo de me tornar o que? Dispensável. Então, eu sou um centralizador, fico pegando tudo, tal, né, para mim. E aí, pronto, eu tenho que ser o operacional. Bem, infelizmente, não tem como evoluir. Não tem como você ir para o patamar, né? Que é justamente construir uma empresa autogerenciável. Porque o quê? Porque você está na operação, você está lá o quê? No vamos ver. Então, ter pessoas, né? Por que nós somos um ecossistema? Estamos falando sempre de ecossistema. Porque nós precisamos de gente junto conosco trabalhando ideias, né? Para o negócio vingar. E você tem que ter gente preparada. São 5 atividades que tem o empresário, o empreendedor, o líder. Número 1, recrutar. Número 2, treinar. Número 3, acompanhar. Número 4, conduzir reuniões, né? De accountability, né? Prestação de contas. E número 5, engajar. Então, se você faz isso, você consegue, então, treinar, desenvolver uma equipe e consegue realmente fazer aquilo que precisa ser feito. Que aula. Eu lembrei, você tinha comentado mais cedo, antes da nossa conversa, sobre que tem duas coisas, né, que as pessoas podem fazer. Você botou os 2 nãos, né? Foi o não saber e não querer. E eu também tenho um terceiro não que eu coloco, que é o que eu não consegue, né? Tipo assim, às vezes a pessoa, ela quer, ela sabe, mas não consegue. Precisa de ter um treinamento. Precisa que o líder chegue lá para poder treinar. Se a pessoa sabe,
consegue, mas não quer, aí realmente fica complicado. Você tem que tomar uma decisão um pouco mais drástica no processo, né? E isso é uma dualidade que tem na tomada de decisão, né? Rapaz, é o seguinte, isto aí, que inclusive é o maior problema, né? Porque é a maior reclamação dos empresários as pessoas não querem, as pessoas... Bem, então, existe uma solução para as empresas, inclusive nós trabalhamos isso dentro de uma imersão em inteligência empresarial, nós investimos um dia inteiro para trabalhar nisto, que é a solução de qualquer empresa na base. Chama-se cultura organizacional. Cultura organizacional. O que é a cultura organizacional? É a forma, a maneira. Eu poderia dizer o seguinte, que é a mentalidade da empresa. Existe uma força invisível que está lá dentro, ninguém vê, mas ela está lá impulsionando as pessoas a fazer ou não fazer. E esta mentalidade, né, que a gente vai chamar de mindset, né, ou mentalidade, ela está permeando lá o quê? O comportamento das pessoas, pensamento, sentimento e comportamento, né? E aí ela vem com frases, ela vem com histórias, ela vem com identidade. Quer dizer, o que você falou aí muitas vezes está relacionado aqui a crenças, né? Vou usar um exemplo simples para a gente entender o que é cultura. Uma empresa diz assim, olha, time que está ganhando não se mexe. Quem foi o Satanás que inventou essa frase? Né? No mínimo, ele não entende. Né? Outra assim, ó, o olho do dono é que engorda o boi. No mínimo, esse cara nunca foi numa fazenda. Que eu nunca vi olho de dono engordar boi nenhum. Quem engorda boi é capinha, ração e tal. Né? É outra mentira. Né? Tem uma outra assim que diz assim, aqui sempre foi assim. Já uma outra, né, quero aqui inclusive honrar a Anvox, né, que é uma empresa que eu dei mentoria durante muitos anos, o presidente da empresa tinha uma frase fantástica, ele dizia, nada é tão bom que não se possa melhorar. O que é isso? É cultura. Então, as frases, as crenças, as histórias que tem dentro da empresa funcionam. Moisés, como é que eu posso fazer, então, para mudar a cultura da empresa? Começa com a identidade. Identidade. Inclusive, às vezes eu vou falar com o empresário sobre identidade e as pessoas dão risada. É aquilo que está lá na parede, que está pregado? É sim. Só que uma coisa bem feita, não que você achou de alguém e foi lá e fez. A identidade é formada de como uma mesa que tem 4 pernas, 4 pilares. Número 1, missão. O que é missão? Missão o que nós fazemos de melhor como expressão daquilo que nós somos. O que é que nós fazemos de melhor como expressão daquilo que nós somos? É a verdadeira contribuição. Missão é isso. Uma empresa sem missão, ela forma mercenários e não missionários. Eu estava outro dia falando aqui sobre trabalho voluntário. Tem gente que faz um trabalho voluntário. Foi no Café com Indelével, de segunda-feira. Eu estava entrevistando o presidente da empresa Júnior da UFBA. Né? Todos eles, 42 jovens, todos eles voluntários, trabalhando de graça. Mas por quê? Porque tem missão. Então, eles são missionários. Tem um propósito, né? Agora, o cara está pagando o fixo para o cidadão e ele está lá. Hoje dá meia-noite, mas não dá 17. Hoje dá meia-noite, mas não dá 17, porque ele não tem missão. Missão, soldado que não tem missão vira desertor. Faz sentido? Faz sentido demais. Segundo, propósito, que é justamente o querer. Propósito, as pessoas acham que é a mesma coisa. Não é. Missão é o que você faz como expressão do que você é. Propósito é por que você faz o que você faz. Qual é o sentido? Qual o significado? O que é que vocês querem? Qual é a ideia por trás da ideia? O propósito é um objetivo intencional e funciona como combustível. Terceiro pilar, visão. Para onde nós estamos indo? É uma imagem clara do futuro. As pessoas estão ali no automático, sem saber para onde nós estamos indo com tudo isso aí. Cegos guiando cegos. Não vai rolar. E por último, o quê? Valores. Valores são princípios morais e éticos que fundamentam o código de conduta e fornecem as diretrizes à medida que nós andamos da missão para a visão, e pode ser aquilo que é verdadeiramente importante para a organização. Se isso não estiver claro, não tem cultura. E se não tem cultura, não tem engajamento. E eu colocaria que a cultura não pode ser também só aquele quadro na parede, né? Que às vezes a pessoa faz tudo bonitinho. Tem a missão, tem um propósito, tem a visão, tem os pilares,
mas eles estão só na parede. Ninguém coloca em prática, o dono não aparece para poder colocar em prática, as decisões não são tomadas baseadas nos valores da empresa. Se você tem valores e nenhuma decisão que você toma é baseada nos valores que tem na sua empresa, você não correlaciona isso, você não comunica isso para o seu time, muito difícil o seu time vai conseguir seguir aquilo. Ele vai olhar realmente que é só um quadro na parede e vai dar risada de fato para aquilo, né? Então as pessoas têm que saber o que significa aquilo ali. Então, como é que eu faço quando eu entro nas empresas, né? Chamo o empresário, primeiro eu faço com ele. Tenho 4 ferramentas para estar colocando isso aí. Muito bem? Aí eu guio ele para ele fazer com a equipe. Sim. Então, o que ele faz? Ele tem lá 20 perguntas para cada pilar desse aí, e ele dá para cada um dos seus colaboradores. Faz uma reunião, né? Se é até uns 20, né, colaboradores que ele tem, dá para ele fazer. Se for mais do que isso, então ele faz com os líderes e os líderes vão replicar isso aí. Mas a ideia é que todos participem em formatar a missão, propósito, visão e valores da empresa. Então você tira das pessoas. Isso é maêutica socrática, né? Quando a ideia sai das pessoas, elas estão muito mais engajadas, comprometidas em fazer aquilo, porque surgiu deles, né? Aliás, quem pariu Mateus é que balança, né? Então, eu tenho sugerido para os meus mentorados a fazer o quê? Reunir a equipe e fazer com que eles digam qual é a missão da empresa, sair deles e faz aquilo que é chamado de brainstorm, né? Uma tempestade de ideias, onde você faz uma reunião aí de 1 hora e meia, né? Muito bem feita, uma vez por semana, que você vai fazer o quê? Emanar esses pontos, esses pilares da sua equipe, e aí eles vão começar a entender realmente o que significa isso, né? E aí, eu já vi, inclusive, empresários chorar de emoção ao ver seus colaboradores falar sobre o que era a empresa. Eles sempre achavam que aquilo ali era, né, uma escória que estava lá dentro. E quando os colaboradores começaram a falar, eles não acreditaram. Você aprecia muito mais a sua equipe quando você pede para ela falar sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, né? Então, cultura organizacional e identidade empresarial. A identidade, eu entendo que é como uma raiz, né? Às vezes, o empresário ele fica medindo a empresa dele, que é a árvore, né? Pela manga, né? Só pelo fruto, resultado. Pelo resultado. Mas o que faz o resultado? É a árvore. E o que faz a árvore? É a raiz. E a cultura está lá, né? É a parte invisível. Sensacional. Só aula. Moisés, ele veio para dar aula para a gente, viu? Então, primeiro, editor, lembra de colocar todos os livros que a gente mencionou aí na descrição. Quem tiver interesse de se aprofundar um pouquinho mais, vai lá, vai ter o link de cada um dos livros que a gente está comentando aqui. E realmente são livros que trazem muito conteúdo importante para quem quer ser líder ou para quem já é líder e quer melhorar sua liderança. Mas, Moisés, um dos pontos principais também para a pessoa ser um bom líder, um bom empreendedor, é a bagagem, né? Porque ela vai ter que fazer, vai ter que errar e vai ter que se desenvolver. E aí, a gente conversando aqui, antes do podcast, você comentou sobre seu processo, né, de vida, as quedas que você já tomou. Conta um pouquinho mais para a gente sobre essa principal queda que foi que você tomou há um tempo atrás e qual foi o maior aprendizado que você tirou dela. Há 20 anos atrás, eu quebrei uma empresa de tanto vender. Vendi, e quando eu fui ver, eu estava devendo $1 milhão, o que equivale hoje, né, a 5, 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. E o que eu entendi? Eu entendi o seguinte, que eu estava lá com o pé no acelerador, só cuidando de vendas, só que esqueci de um pilar básico, que é gestão, certo? Liderança é influência, pessoas, mas você tem que ter o outro elemento, que é justamente a gestão, né? Eu vou aqui trazer um outro livro, que é o Mito do Empreendedor. Ele diz que o empresário bem-sucedido ele tem 3 chapéus. Quantos chapéus? 3. Número 1, que é o empreendedor, que é o que eu sou, é aquele que busca, é aquele que faz, é aquele que vende, são os negócios e tal. Mas ele tem que ter também dentro da empresa dele o papel do gestor, é aquele que faz o controle. E Peter Drucker diz, você não pode gerenciar o que não pode ser medido. Então você tem que saber os seus números. Você tem que colocar KPIs, indicadores chaves de performance. Você tem que saber quanto é que entra, quanto é que sai.
Se você colocar isso, principalmente quando você estiver vendendo muito, se você esquecer disso, você vai ver lá na frente o seguinte, você está quebrado, porque não tem gestão. E o terceiro chapéu é o do técnico, né? É aquele que entrega. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos entregando um produto, certo? Então, é quando você gera a experiência do cliente, né? E aí, resultado, eu estava com um técnico muito bom, eu estava com um empreendedor muito bom e o gestor péssimo. Pra você ter uma ideia, eu lembro que eu encontrei R$35 mil perdido dentro de um cofre. Você consegue acreditar nisso? Pois é, como é que você conseguiu R$35 mil perdido dentro de um cofre, né? Nós abrimos o cofre, né? O gerente, inclusive, foi demitido, né? O gerente financeiro. Quando a gente abriu o cofre, isso aí eu não sei se você tinha nascido naquela época ainda não, né? A gente tinha assim umas maquinetas de plástico de cartão de crédito, que a gente tinha umas filipetas assim, né? Sim. De papel. Você coloca o cartão e você fazia assim, né? Você puxava ali, marcava aí, no papel carbono, decalcava ali, certo? Você pegava o código de autorização e mandava pro banco, certo? Quando você pega código de autorização, beleza, o banco está dizendo que está autorizado, vou lhe pagar. Quando aquilo lá chegava, e aí como eu tinha vários vendedores e eu não tinha como dar uma máquina para cada um, a gente fazia o decalque na caneta. A gente ensinava o pessoal a fazer o decalque na caneta. Aquilo vinha, pegava código de autorização, a gente mandava para o banco autorizava, só que o banco não pagava. Sim. Por quê? Porque devolvia, está indeferido, né? Isso aqui está montado, tal. E é resultado. Quem estava lá não cuidou. E aí, detalhe, quando a gente foi ver, vai atrás de uma ruma de clientes, né? Para justamente o quê? Pegar, trocar de novo, fazer o recado. Tal. Tinha gente que não queria, tal, pronto. E o produto já tinha sido entregue, né? Então, sem gestão realmente não funciona. Tem que ter alguém realmente para estar cuidando disso, né? Para estar vendo isso aí. Agora, o que é que eu aprendi nisso aí, né? Eu aprendi que você não pode ser pato. Pato nada, voa e anda e não faz bem feito nenhum dos três. Eu aprendi que eu sou ótimo, sou excelente, sou acima da média, sou hors concours em algumas coisas e sou péssimo em outras. Então não adianta eu tentar ser um especialista naquilo que eu não tenho dom natural. Ponto. Não adianta. Então, se eu tenho uma cabeça analítica, eu vou fazer a gestão. Se eu tenho uma cabeça que é uma cabeça ativa, eu vou fazer o quê? Que é uma mente, né? Que é para a comunicação. Pronto, eu vou fazer o quê? Eu vou cuidar de vendas, eu vou cuidar de estratégia e tal. Mas se você tentar fazer tudo, então não funciona. Tem uma frase do Steve Jobs que ele diz o seguinte, né? Foque naquilo que você é bom e delegue todo o resto. Pronto. É uma das coisas que eu aprendi. Eu ia falar exatamente disso, né? Que no final acaba voltando para a questão de você saber delegar aquilo que você tem certeza que é uma fraqueza sua, né? Sim, exatamente. E aí, pronto, você tem que ter modéstia. O que é modéstia? A capacidade de você entender que você tem limite. Eu não acredito em poder sem limites. Sim. Né? Eu não acredito que essa história de querer é poder. Não. Poder é saber querer. É diferente. Poder é saber querer. Então, eu tenho que ter atitude. Atitude é uma coisa boa, mas atitude sem estratégia, você vai cair no abismo. Vai dar fracasso. De nada adianta você correr 300 km por hora em direção ao abismo. Não funciona. E aí, resultado, você toma na cabeça. Então, você precisa de estratégia, né? De pessoas que vão fazer, de repente, isso que você não conseguia. Outra coisa que, para mim, foi muito importante. Eu fiz, naquela oportunidade, minha primeira formação em coaching. Para mim, foi um divisor de águas. Sim. Né? Funcionou Nessa bem. situação que aconteceu isso. Exatamente. Aí eu fui estudar, fui me capacitar. Eu fui entender o seguinte, que faltavam algumas coisas que precisam ser trabalhadas, né? E eu aprendi uma metáfora com o Timothy Galway, o criador do coaching, né? Está com 87 anos. Eu trouxe ele para o Brasil, inclusive, né? Fiz a minha formação master, né, com ele. Né? Agora ele não pode mais, tal. Nós fizemos aí 2 eventos com ele. Esse é aquele que escreveu aquele livro do jogador de tênis? Isso, né? The Inner Game. The Inner Game of Tennis, né? O jogo interior do tênis. O coaching nasceu no tênis, né? Onde as pessoas tinham ali problemas de performance e, inclusive, até era para começar a comentar com vocês no início. Você me fez um comentário, né? Eu já ia perguntar para você, como é que é o seu diálogo interno? Então, uma das coisas que eu aprendi você tem que cuidar como é que você conversa com você mesmo.
Ele diz que dentro da sua mente tem 2. Self 1, Self 2. Tem uma voz na sua mente dizendo, vai dar certo, né? Você tem nivelamento, você tem recursos, você tem poder, você tem competência, mas a outra voz diz que nada, muita areia para o seu caminhãozinho. Então, quem é que vai vencer isso? Então, existem maneiras de você vencer esse diálogo interno para você o quê? Manter a sua autoconfiança. Mas o que mais fez sentido para mim foi uma metáfora que ele conta dizendo o seguinte, nós estamos numa viagem rumo... nós vamos fazer uma viagem de carro. Qual é a primeira coisa que você decide quando você vai fazer uma viagem? Planejamento para onde você vai, né? Para onde você vai, o destino, certo? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Mas para onde você está indo? Depois que você determinou isso, você determina então a rota, qual o caminho que você vai pegar, né? E aí, com o objetivo em mente, você vai entrar dentro do carro. É a viagem da sua vida, é a viagem da sua empresa. Então, qual é o papel que você vai exercer na viagem? Aí tem 4 alternativas. Copiloto, carona, passageiro e motorista. Qual deles que é? É a viagem da sua vida. Qual eu escolheria? Qual é o seu papel na viagem da sua vida? Eu seria o copiloto. Então, mas é interessante que você seja um motorista, porque é a sua vida. Por que você vai deixar, então, o copiloto dirigir a sua vida se você pode ser o piloto? Então, esse é o ponto. A maioria das pessoas está, muitas vezes, como copiloto, como passageiro, né? A ideia é que você seja o piloto. Como assim, Moisés? Você senta no banco do motorista, você leva as mãos onde? No volante. No volante. O que significa isso? Que a partir desse momento você acabou de assumir o controle de sua viagem. Fez sentido para você? Sim. Se você daqui a 2 horas colidir, de quem é a responsabilidade? É minha. Esse é um ponto muito importante. Esse é meu valor primeiro. Autorresponsabilidade. E eu tenho uma frase que diz assim, a culpa pode até ser dos outros, mas a responsabilidade será sempre nossa. Quando eu assumo essa responsabilidade, eu quebrei devendo $1 milhão. Eu só fui resolver isso quando eu parei de colocar a culpa no gerente administrativo, no sócio, quando eu parei de colocar a culpa, né, no mercado, na empresa que fabricava. O presidente do Brasil. E aí eu disse, não, a responsabilidade é minha. Se a responsabilidade é minha ou se a responsabilidade é sua, cada um com a sua vida e seu negócio, então, mesmo que eu caia, mesmo que eu seja derrubado, o que vai acontecer? Eu vou ter aprendizado. Então, o que eu aprendi com isso aí? Essa é a ideia. E aí, detalhe, dentro disso aí, né, a chamada, né, autorresponsabilidade, muito bem. Eu tenho ali, você que está viajando de carro, você tem vários recursos à sua disposição. Sim. Correto? Um deles é o retrovisor. O retrovisor é importante? Sim. Concordo. Agora, pense bem, o que vai acontecer se você sair daqui e ir para a Feira de Santana 1h30 olhando o tempo todo pelo retrovisor? Você não vai conseguir seguir o caminho, né? Esse é o ponto. Então, qual a ideia? O passado não nos serve de direção, apenas de referência. O que é passado, você não gerencia. O retrovisor, você dá algumas olhadas para referência. Mas você não pode ficar o tempo todo olhando para, no meu tempo, como é que foi e tal. Não, é presente e futuro. Presente e futuro. Aquilo que você consegue controlar, de fato, né? Exato. Então, eu vou lhe apresentar um outro recurso, também de vidro, mas bem maior do que o retrovisor. Chama como? Para-brisas. O para-brisas permite ver o que vem à frente, dá foco no futuro e mentalmente você consegue enxergar além do horizonte. Fez sentido para você? Sim. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia que pode guiar alguém para ser bem-sucedido. É olhar para frente. Você não gerencia passado. Não gerencia passado. Ok? Outra coisa. A gente percebe que, no meu caso lá, né, $1 milhão, eu estava viajando à noite. Sim. E se você viaja à noite, o que tem que fazer? Tem que ligar os faróis. Também os faróis estavam apagados. Eu não tinha clareza, não tinha direcionamento. Não estava olhando o que precisava ser olhado, observando as coisas certas, né? A gente chama isso, no nosso método, de consciência. É a luz das luzes, né? É uma percepção ampliada, a capacidade de você enxergar aquilo que de repente não está tão óbvio.
Então você precisa de consciência. Repare que a gente precisa de consciência para muitas coisas na nossa vida, né? Quando a gente falou de liderança, a gente precisa de consciência, inteligência emocional, consciência. Quando você vai para a gestão de uma empresa, gestão de uma crise, a consciência também ajuda a gente a entender de fato o que está acontecendo, né? Uma pergunta para isso é: você está enxergando o que você está vendo? Essa é a ideia. Você está enxergando o que você está vendo? Eu uso sempre nos meus treinamentos uma metáfora em cima da metáfora. Nesse momento eu pego uma folha de papel, coloco um ponto preto no meio e pergunto para todo mundo: o que é que vocês estão vendo? A maioria vai dizer lá, a não ser que saiba, né, da brincadeira, um ponto preto. Aí eu pergunto: tá, de novo, ponto preto. De novo, ponto preto. Pergunto para vocês: vocês estão vendo uma folha de papel na minha mão? Sim. Vocês estão vendo na minha mão? Sim. Vocês estão me vendo? Sim. Estão vendo minha mente brilhante? Sim. E por que vocês responderam ponto preto? As pessoas têm uma tendência a ver apenas o problema, a situação, porque elas estão focadas naquilo. Se você faz perguntas para gerar consciência, você consegue enxergar saídas, alternativas, né? Mesmo que você esteja lá no buraco, não importa. Você consegue enxergar as saídas. E para isso é necessário que se tenha um mentor, né? Um coach, né? Um consultor que vai lá ajudar você. E por último, na metáfora, a gente diz o seguinte: é uma viagem longa. Então você tem que passar onde de forma recorrente? No posto de gasolina. Se você viaja na reserva, é horrível, né? Vai acabar, um desespero. Então a ideia é: viaje de tanque cheio. Então você tem que saber qual é a sua missão, qual é o seu propósito, qual é a sua visão, quais são os seus valores, né? Você tem que se alimentar, né? Não é só fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Se você se alimenta, né, você não vai na reserva. E aí você tem condição, inclusive, de transbordar. Isso é importante. Acho que eu acredito que, principalmente para quem tem um propósito de ajudar e contribuir as pessoas, o transbordo ele é essencial, né? Sim. E nem sempre a gente está preparado para o transbordo. Então, aí vem uma coisa que pode ajudar de uma forma mais rápida uma pessoa a desenvolver o que? Inteligência emocional, que é o que? A gratidão. Nós temos uma... Por que muitas vezes a gente está lá na bad, como diz uma aluna minha, né? Por quê? Porque a gente está focado muito naquilo que a gente não tem, esquecendo daquilo que a gente tem. A gratidão é a forma mais rápida que você tem de você diminuir a ansiedade, de você não ir para a depressão, né? A não ser que seja uma coisa patológica, né? Estou falando do dia a dia, né? E você o que? Conseguir gerenciar o estresse. Porque na gratidão você foca naquilo que você tem, não naquilo que você não tem. Né? A gratidão ela é fundamental, né? Para que você seja bem-sucedido em lidar com os problemas, com as dificuldades. Né? Eu gosto muito de uma metáfora que diz o seguinte, né? Um homem estava escrevendo um livro numa casa próxima de uma floresta. Lá por volta de meio-dia e meia, ele resolveu espairecer lá no bosque, né? Antes do almoço. E ele estava perto de um desfiladeiro, de um despenhadeiro, apreciando aquela pradaria, né? As plantas, as árvores, né? Os animais pastando, o córrego, aquelas flores, coisa linda, maravilhosa. Aí ele ouviu o urro atrás e disse: uau! Ele caiu despenhadeiro abaixo, desfiladeiro abaixo. Mas ele conseguiu grudar na raiz de uma árvore que estava saindo do barranco. Quando ele olha para cima, um urso enorme tentando abocanhá-lo, prato do dia. Ele pensou, né? Estou perdido, né? Se esse urso me pega aqui e tal, já era. Mas ele racionalizou. Ele disse o seguinte, ó: tem várias raízes saindo do barranco. Eu vou segurando nelas, tal, vou descer, vou fazer a volta, vou dar um perdido nesse urso. Quando ele olha para baixo, ele vê 6 onças pulando, querendo o prato do dia. Ele pensou: eu nem chego no chão, no ar mesmo, elas vão me estraçalhar, né? Eu não tenho saída. Mas quando ele olha para a esquerda, ele vê que sai do barranco um pé de morango, com um morango só, enorme, madurinho, né? Vermelhinho. O que foi que ele fez? Segurou na raiz da árvore, esticou e apanhou o morango. Quando ele trouxe, o sol bateu nas escaminhas, tal, não sei o que, ele abocanhou o morango. Suco de morango docinho. Ele se deliciou com o morango, saboreou com o morango. Está sentindo o gosto? Quem não sente o gosto do morango é porque está pensando ainda no urso e nas onças. Então essa é a moral.
Às vezes, nós ficamos concentrados muito nos problemas, nas dificuldades que são cotidianos, são recorrentes. E esquecemos de saborear os morangos. Nossa família, nossa relação com Deus, nossa saúde relativa, né? O conhecimento que a gente tem, as oportunidades que nós estamos tendo, né? Tudo isso aí, o que são morangos. É lógico que cada um tem que responder para si mesmo, né? Quais são os morangos? Então, a primeira coisa ao fazer no dia, né, ao levantar, é agradecer. Então, eu, inclusive, convido os que estão nos escutando aqui a fazer uma lista dos 10 morangos que tem e começar o dia com eles. Sua mente, seu coração muda completamente. Isso se chama estado emocional, muda completamente. Eu acredito muito nisso. Quando você falou de cultura e você falou dos valores, né? Todas as minhas empresas, eu tenho 5 pilares que eu coloco de forma osmótica ali, né? Para que todo mundo acompanhe isso. Primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo é ter determinação. Você precisa ser determinado, querer buscar. Segunda coisa, criatividade e inovação. Porque a gente precisa mudar. A gente tem que... Você falou, quando você comentou assim, time que está ganhando não se muda, muda. Você precisa ter inovação o tempo todo. Você precisa ter humildade para poder aprender, né? Não deixar o ego e acreditar que você já sabe tudo, que você é o melhor da mesa. Sempre vai ter ali 10, 5% de alguma coisa que vai te agregar em algo. Você tem... Esqueci o quarto pilar agora, mas um ponto onde eu quero chegar é sobre a gratidão. Ele é meu 5º pilar e é extremamente importante. Por quê? Se você não consegue ser grato com o mínimo que você tem agora, é muito difícil você conseguir lutar pelo aquilo que você ainda quer. Se você ainda não enxerga que você tem coisas, que tem pessoas que, dariam a vida para ter o que você tem, você não vai conseguir brigar para poder conseguir conquistar. E ser grato com o que você tem agora não é você estar satisfeito e tá ok, não lutar mais. É tipo assim, é você entender que você já conseguiu, é você aproveitar a jornada. Deixa eu aproveitar aquilo que eu já consegui, que eu já conquistei, e ter energia para brigar por algo a mais, né? Então, para mim é sensacional isso aí que você falou sobre a gratidão. E a forma que você colocou essa metáfora, eu vou começar a utilizá-la para mim também. Bom, você estava falando de transbordo, né? Um pote vazio não enche outro. Para eu me sentir cheio, eu tenho que ter a gratidão. Quando eu sou grato, eu sou abundante, sou próspero, então eu consigo transbordar. Como é que eu vou transbordar se eu estou vazio? Eu vou colocar o quê no outro pote? Não tem condição. Então, esse ponto, né, você transbordar na vida de outras pessoas, ele é essencial. Eu agora, indo para um outro ponto, eu tenho uma fórmula da felicidade, né? A felicidade, ela está nos 2 mandamentos, né? Então, felicidade é igual a espiritualidade mais generosidade. Então, F é igual a E mais G. Né? E aí, a generosidade é quando você consegue transbordar na vida de outras pessoas. Né? Espiritualidade, quando você vive para um propósito maior, mas aí pronto. Quando eu estou falando de generosidade, né? Aí vem uma outra metáfora, né, para a gente colocar aqui, que essa realmente o que é muito impactante. Conta uma história que um homem estava passando férias numa casa de inverno. E aí, depois de 5 dias, né, ele estava lá sozinho, mas depois de 5 dias acabou a lenha. Ele não tinha, começou a sentir frio à noite, e ele não tinha mais, né, lenha para lareira. Né? E ele foi, então, no quintal em busca de gravetos. Procura aqui, acolá, aqui, acolá. Num dado momento, ele percebeu que ele estava com os braços cheios de gravetos. Ele estava no meio da floresta, mas não sabia mais voltar para casa. Estava perdido. Mas ele viu bem ao longe uma luz. E ele se guiou por aquela luz. Quando ele chegou lá, ele percebeu que era um acampamento de caça. Os caçadores tinham ido embora, mas tinham deixado lá uma fogueira, uma meia fogueira. Ele sentou na frente da fogueira, com os braços cheios de lenha, e começou a dizer para a fogueira: se você me aquecer, eu te dou dos meus gravetos. Se você me aquecer, eu te dou dos meus gravetos. Ao passo que a noite caiu, o frio aumentava e a fogueira diminuía, ele continuava com a mesma ladainha: se você me aquecer, eu te dou dos meus gravetos. No outro dia, ele foi encontrado duro, teso, mortinho da Silva. Pergunto:
O que bastaria ele fazer para que ele pudesse ter o calor necessário para sobreviver à noite e voltar para casa? Doar. Exatamente. Doar. Dar dos seus gravetos. A fogueira naturalmente faria o papel dela. Faz sentido? Ah, mas essa é uma historinha boba. Qual é o imbecil, qual o idiota que faria uma coisa dessa? Nós fazemos isso toda semana. Ah, eu não vou convidar você para a minha festa porque você não me convidou. Ah, eu não vou te dar não vou te dar esse elogio porque você vai me pedir aumento de salário. Eu não vou que a gente fica inventando histórias para não ser generoso, quando na verdade é a generosidade que vai fazer a nossa felicidade. Isso vai reverberar. Às vezes, num casamento, por exemplo, né, o marido ou a esposa ficam tentando extrair a felicidade da outra pessoa. Não! É quando você consegue fazer a outra pessoa feliz, ela vai reverberar isso para você. Então, faça a pessoa feliz. Faça o seu colaborador se sentir importante. Tudo isso reverbera para você, porque você deu dos seus gravetos. Agora nós desenvolvemos um projeto social chamado MEF, Movimento Empreendedores do Futuro, onde 200 alunos de escola pública de Salvador, região metropolitana, irão receber formação da minha parte, da minha empresa, e mentoria de 200 alunos que eu dei uma formação de mentor. Né? Na época da pandemia, tal, a gente começou lá, tal, e aí pronto, venha comigo aí agora. Né? Reciprocidade, givers gain, ganhar contribuindo, né? Essa é a ideia do nosso ecossistema. E lá no nosso evento, né, no Indelevel Business Experience, nós vamos apresentar, né, os mentores e vamos apresentar então os alunos. Já vamos começar agora em abril, né, com a volta do ano letivo e tal. Eu já vou dar a formação, vou apresentar. Cada um dos mentores vai ser tipo um padrinho, sabe? E aí eles vão fazer o quê? 12 sessões. E aí, resultado, a gente começa agora, e aí quando chegar em novembro, a gente vai fazer um outro evento para apresentar os resultados do projeto. Sensacional. Então, o que é isso? É exatamente o quê? Nós estamos lançando lenha na fogueira. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, o calor vai voltar. Certo? Nós iremos ser aquecidos, metaforicamente falando, né? Quando a gente faz esse tipo de atividade, né? Faz algo que para estar ajudando o meio, né? A ideia do ecossistema, né? De você ganhar contribuindo, ela é sensacional. Ela faz com que você tenha resultados extraordinários em um curto espaço de tempo. Aproveite para falar um pouquinho para a gente sobre o evento. O evento vai ser em maio, né? Isso, nos dias 16 e 17 de maio, nós teremos em Salvador, né, o evento, nós chamamos de o melhor festival de negócios e empreendedorismo da Bahia. 3.000 pessoas no centro de convenções. Hoje, inclusive, assinamos o contrato, né, com o centro de convenções. Caramba. E aí, resultado, nós vamos agora uma campanha de 90 dias para colocar 3.000 pessoas lá, né? Então, 40 pessoas todos os dias, né? A gente vai ter que colocar aí no tráfego pago, né, para fazer a coisa acontecer. Estou contando com a sua ajuda, né, para estar junto conosco, né, trazendo esse pessoal com esse ecossistema que você tem aí. E a ideia nós teremos 20 palestrantes, né, nos 2 dias. A gente começa das 8 horas da manhã e vai até 8 horas da noite. Vamos ter uma feira multissetorial chamada Expo Negócios da Bahia, né? Onde nós teremos cerca de 60 estandes. Aí nós teremos lá Cris Arcangeli, o Walter Longo, né? Marcos Freitas, John Freitas, Jean Valério, Moisés Ribeiro. Nós teremos aí várias entidades de classe. Né, muita gente conosco. De peso vai estar lá, né? Exatamente. Então, qual a ideia? Nós queremos trabalhar o quê? Conteúdo de valor. Queremos tal qual esse, né, que a sua audiência está tendo agora, que nós vamos trazer, mas de uma forma mais direcionada, né, para empresários e empreendedores. Nós teremos network business, né, conexões poderosas, experiências exclusivas e inclusivas, né, dentro do evento, inclusive com o lançamento aqui do projeto. Teremos o lançamento de 3 livros, né, na sexta-feira. Vai ser algo realmente muito bom. Então, é algo que vai mudar completamente essa história de que a Bahia é só festa. O lema a Bahia é ótima para viver e excelente para empreender. Sensacional. E eu vou estar lá, com certeza. Eu vou estar nesse evento, não perco, porque eu acredito muito nisso, que em Salvador a gente pode fazer muito mais do que simplesmente ser a cidade do carnaval. Sim.
Eu tenho isso, essa convicção. Tem muita gente boa aqui, muito empresário bom, muita inteligência coletiva aqui. O que falta realmente é que um movimento inicie e tô contigo lá. Maravilha. Pra gente poder fazer esse negócio acontecer. Conta comigo. E com relação aos livros, você falou que vai ter 3 livros. São seus livros? Um deles vai ser o nosso ecossistema. Vai ser o livro, vou falar sobre esse aí, né? Que é o livro Profissão Empresário e Empreendedor. Nós estamos, inclusive, nesse momento, trabalhando 30 coautores, né? Para estar presentes, então, nessa obra maravilhosa que vai dar um conteúdo diferenciado para as pessoas que estarão lá presentes, né? Então, nós teremos o lançamento. E os outros 2 são de parceiros que estão nos apoiando, né? E que vão aproveitar para estar lá junto conosco, né? Um deles é do Desperte a Sua Potência, né? Do Cleison, lá de Feira de Santana. Fizemos uma parceria boa, ele vai estar junto conosco, né? E o outro, né, já fechamos, né, mas eu não lembro o título do outro, né, que é do César, que foi presidente da BRH, certo? Então, são 3 livros que estarão lá, né, sendo lançados. E, detalhe, aí já a gente faz o lançamento e já inicia um outro, né, que nós vamos agora colocar. Um outro livro? A Brasa Editora. O tema do próximo livro, é a primeira vez que eu vou falar isso, hein? Vai se chamar Mestres do Desenvolvimento Humano. Vou trabalhar o quê? Com profissionais para trabalhar desenvolvimento humano, né? Mestre do Desenvolvimento Humano. Então, mais direcionado para esse público, né? Para líderes, gestores, empreendedores, empresários, donos de negócios, que precisam realmente se desenvolver. Sensacional. Então, aí, ó, primeira mão aqui no Juntos para Somar e para quem acompanha a gente. Lançamento não, início do projeto Mestres do Desenvolvimento Humano, né? Aí a gente faz o lançamento de um livro, né? E apresenta, e aí vai ter um ano, né? Porque ele vai ser lançado no próximo evento. No ano seguinte, né? Em maio também. No segundo evento, exato, que vai acontecer aqui em Salvador, com certeza. Perfeito. Tem mais informações lá no nosso Instagram, moisesribeiro.oindelevel, certo? Você pode ir lá, moisesribeiro.oindelevel, né? E aí você pode, inclusive, dar uma olhadinha na nossa loja virtual, né? Que aí tem muita coisa boa para você já estar se desenvolvendo aí, né? Boa. A gente vai deixar o link da loja virtual aqui na descrição do nosso vídeo. Então, quem quiser, passa lá. Acompanha o Moisés também no Instagram. O Instagram vai estar aí embaixo também para você ir acompanhando. Moisés, a gente falou de liderança, inteligência emocional, gestão de crises aqui. Se pudesse deixar um último conselho para quem está nos assistindo, qual seria? Um último conselho que a gente vai falar agora, o último conselho. Eu diria para você o seguinte, o dinheiro que você ainda não ganha é pelo conhecimento que você ainda não tem. Vou repetir isso. Forte. O dinheiro que você ainda não ganha é pelo conhecimento que você ainda não tem. Então, o primeiro investimento que você deve fazer é em conhecimento. Como diz o Benjamin Franklin, ele é o mais importante, por quê? Porque gera os melhores dividendos. Daqui a 5 anos, você será a mesma pessoa, à exceção dos livros que você leu, quer dizer, do conhecimento que você adquiriu e das pessoas que você conheceu. Então, conhecimento é importantíssimo, relacionamento também. Então, conhecer pessoas, né, muitas vezes não é o que você tem, mas o que as pessoas que você conhece têm. Então, fazer parcerias é importante. Quer ver uma coisa? Vou mostrar para você. Está vendo aqui? Somar. Nós temos um evento maravilhoso que vai acontecer aí para 3.000 pessoas. Você tem que estar lá no evento, o Indelevel Business Experience, ok? Se você for lá no meu Instagram, né, e você colocar lá, somar, você vai para o Simpla, né? Vai no link e depois vai no Simpla. E você colocar assim, somar 50, né? Já vai estar ativado lá, que você vai ter 50% de desconto na venda de um ingresso. Na compra, né, de um ingresso. 50, colocando isso aqui, somar 50. Você colocou lá no Simpla, vai aparecer 50% de desconto para você. Bom demais, bom demais. Moisés, muito obrigado por ter compartilhado um pouco de sua história, compartilhado muito conhecimento comigo e com quem está assistindo. E se você que está aqui até agora com a gente, se identificou com o conteúdo, esse conteúdo tocou você de uma forma diferente
e você acredita que tem alguém que esse conteúdo também vai agregar, pô, compartilha esse vídeo, manda para as pessoas que você conhece, para que você possa somar também na vida deles. Quer acompanhar a gente também em outros canais? Segue a gente lá no Instagram, somar.studio, e também no juntosprasomar.pdc. A gente vai ter muito conteúdo lá, então venha para cá e te aguardo no próximo episódio do Juntos para Somar. Um abraço.